doença é uma ilusão. A consciência, por outro lado, é a cura. A doença consiste em um distúrbio generalizado de todo o organismo e em um distúrbio localizado. Pode-se ver que a perturbação generalizada, que inclui física geral e mudanças psicológicas, precede a localização do problema. Essa perturbação generalizada é provavelmente o que Hans Selye, uma autoridade em estresse, descreveu como síndrome geral de adaptação. Todo esse distúrbio ou mudança generalizada pode ser entendido como uma postura de adaptação para sobreviver em uma determinada situação. É óbvio que se a situação existe ou é intensa o suficiente, tal adaptação garantiria a sobrevivência e, portanto, não pode ser tratada. Inversamente, se tal situação não existe, essa adaptação geral seria uma má adaptação e precisa ser corrigida. A doença pode ser entendida como uma postura. A doença é uma postura, um estado de ser, que é adequado e apropriado em um determinado momento. A doença se origina de situações graves que exigem essa postura ou estado para a sobrevivência. Este estado deixa uma impressão. É o que Shankara chama de raiz, que é ativado mais tarde. Então, quando imaginamos que um leão está nos perseguindo, não vamos nos sentir bem, a menos que estejamos correndo. Da mesma forma, se a sua doença se originou na situação em que você necessita ser amado ou sobreviver, você não se sentirá bem a menos que consiga esse amor. Essas condições restringem seu estado de estar no presente e sua reação à situação apropriadamente. Portanto, a necessidade constante do avarento é checar sua bolsa. Ele fará isso mesmo ao visitar o Taj Mahal, em vez de admirar sua beleza. A doença, portanto, cria muitas condições para se sentir bem. Tem a seguinte qualidade: só estou bem se tais condições para se sentir bem, ações compulsivas, geralmente surgem de nossos sentimentos ou medos, especialmente de nossas ideias fixas sobre as situações à nossa frente. Obsessões. O medo do avarento vem da ideia fixa de que ele está sendo enganado pelas pessoas ao seu redor. Temos a maioria das situações da nossa ilusão básica e esta é a nossa doença, que é um resquício de uma situação passada e deixou uma impressão em nós, uma raiz. Devido a essas condições ou compulsões e obsessões, sentimentos fixos, nossa capacidade de reagir à situação fica restrita. Essa restrição é a nossa doença. Quando tal restrição acontece, deixamos de estar abertos ao que está à nossa frente. Não estamos bem na maioria das situações e estamos bem apenas quando nossas condições para se sentir bem estão satisfeitas.
Por exemplo, um homem doente é como aquele que se sente que as marchas de seu carro não funcionam, exceto a primeira. E por isso, ele tem que escolher o caminho de subir uma colina, porque esta é a única situação em que ele pode se sentir bem. Em outras estradas, ele sente que ficaria para trás dos outros. A saúde tem um estado de sentir-se bem incondicional. Sente-se bem em quaisquer condições. Portanto, Clarissa, o que é saúde? Saúde permite ao homem estar no momento e reagir de forma adequada e proporcional à situação. Se a situação exige realização, ele alcançará. Se isso exige passividade, ele será passivo. Ele é como um homem que sabe que em seu carro todas as marchas estão funcionando. Ele não se apega apenas aos caminhos da montanha, mas pode viajar livremente. Saúde significa liberdade, espontaneidade e estar no presente. Já um homem doente pode cumprir apenas aquelas situações especiais em que suas condições para se sentir bem não são preenchidas. Ele pode aceitar os outros como eles são, sem querer que eles estejam em uma determinada situação. Já na saúde, o que acontece? O homem não tem preferências, nem compulsões, e ele aceita as coisas como elas são. Hahnemann escreveu no aforismo 9 do Organon o seguinte: na condição saudável do homem, a força espiritual, autocracia, a dinamis que anima este ser material, organismo, governa com poder ilimitado e retém todas as partes do organismo em uma operação admirável, harmoniosa, vital, tanto no que diz respeito às sensações como às funções, para que nosso espírito, dotado de razão, pode livremente empregar este instrumento vivo e saudável para os propósitos de nossa existência. Por exemplo, uma flauta saudável é aquela que é bem clara e pode ser usada para fazer qualquer melodia. O que seria a doença da flauta? A doença da flauta seria quando alguns de seus orifícios estão bloqueados e, portanto, ele pode tocar apenas uma ou duas notas. Não pode ser usado em todas as situações, mas apenas naquelas em que essas notas são operativas. Então, a flauta que está doente tem a compulsão de ser usada apenas como apito. A medida da doença é quando um homem precisa de uma situação para se sentir bem. E quando a situação precisa que ele haja dessa maneira particular. A flauta foi bloqueada em algum momento do passado. E imagina-se que ainda está bloqueada. Esse delírio cria condições para que ele se sinta bem e não permite que o flautista use outras notas que imagina estarem bloqueadas. Portanto, o bloqueio nada mais é do que uma condição para se sentir bem.
ele não se sente bem a menos que certas condições sejam cumpridas. Essas condições vêm de sua ilusão sobre si mesmo e sua situação. Por exemplo, ele pode sentir: se eu conseguir, só então serei cuidado e amado. A ilusão nos impede de ver as coisas como elas são. Então, façam o seguinte exercício. Olhem em volta onde você está. Conte todos os objetos de cor verde. Agora responda a seguinte pergunta: quantos objetos azuis vocês viram? Quando vocês olham para uma coisa em particular, de uma maneira particular, todo o resto será excluído de sua observação. A doença é uma restrição da visão. É uma maneira estreita de ver as coisas. Só a consciência dessa ilusão pode remover, assim como a luz remove a escuridão. A ilusão desaparece apenas com a consciência. Muito do que a meditação, a filosofia e a psicanálise fazem é criar consciência de uma falsa percepção da pessoa sobre o presente. A homeopatia também se baseia neste princípio. Consciência de sua ilusão é criada pelo medicamento homeopático, colocando você em contato com a situação original da qual veio o delírio. Assim, baseia-se na mesma verdade. Ou seja, doença é ilusão, consciência é a cura. Toda essa conversa pode soar esotérica e teórica, a menos que o ouvinte olhe para si mesmo. Se vocês olharem honestamente para si mesmos, verão como se sentem desconfortáveis em muitas situações e como você se apega a certos papéis nos quais se sente bem. Essas situações em que você se sente bem preenchem suas condições para se sentir bem. Você é compelido a agir de forma particular, embora algum outro tipo de ação seja apropriado. Na maioria das situações, você tem a opção de decidir como reagir. Mas sempre você escolhe reagir de apenas uma ou duas maneiras. Não importa qual seja a situação. Esse tipo fixo de reação ou compulsão vem da maneira fixa com que vocês veem a si mesmo e a situação à sua frente. Obsessão. Tanto a obsessão quanto a compulsão vem da percepção que você tem de si mesmo, da situação. Esta é a sua ilusão básica. Em algum lugar no passado ou na geração anterior, vocês descobriram que alguém passou por uma situação que exigia esse tipo de comportamento. Vocês podem descobrir com mais frequência que foram concebidos quando um dos seus pais estavam passando exatamente por tal estado de ser, ou tal situação pode ter se originado em algum momento de sua infância. Então, se um filho não recebeu amor de ninguém e sentiu que ninguém se importava com ele, portanto, não havia sentido em expressar seus sentimentos por ninguém. Essa reação foi adequada em sua infância, pois garantiu sua sobrevivência.
Mas quando ele se torna adulto, esse sentimento persiste e ele ainda não consegue se comunicar com ninguém. Ele tem a necessidade compulsiva de não falar, mesmo em situações que isso seja necessário. Quando recebe amor, não pode aceitá-lo. Sente frequentemente uma obsessão, que está descuidado e, portanto, forçado a ser reservado. Compulsão. Isso vem de um sentimento fixo sobre si mesmo, que ninguém o ama. O resquício das situações passadas o fará julgar todas as situações da mesma forma, mesmo que ele possa ser exposto a várias situações em que é cuidado, querido, respeitado e amado. Ainda assim, ele persistirá nesse mesmo tipo de reação. Ele também irá escolher estar em lugares onde não recebe amor, o que confirmará seu sentimento de ser indesejado. E quando ele é amado, ele pode se afastar. Então, olhem para vocês. A ideia deste exercício é que você olhe para si mesmo e veja quais são suas obsessões e compulsões. De que maneira você se sente restrito? E em quais situações você se sente mais confortável e por quê? A partir disso, você terá uma ideia de suas próprias ideias fixas e medos, de suas próprias ações e compulsões, e você será capaz de vislumbrar seu ponto de vista de toda a situação e descobrir que isto é uma ilusão. Quando o estresse é produzido apenas pela situação, o estado é proporcional e adequado a essa situação. Assim, quando a situação acabar e houver outra, o homem saudável poderá mudar a postura inteiramente para se adequar à nova. Uma grande diferença entre o estresse situacional e o estresse da doença é que no estresse situacional, ou seja, quando o homem está saudável, ele se sente bem consigo mesmo e sente que não é diferente dos outros. E como que é no estado de doença? Em um estado de doença, ele se sente separado e especial de forma negativa. Existem muitas situações que exigem uma resposta de adaptação para a sobrevivência. E nessas situações reais, o homem se sente bem porque se sente em harmonia com o mundo inteiro, mesmo estando em desvantagem. O homem que se sente separado não é aquele em desvantagem, mas é aquele com a ilusão de uma desvantagem. Um homem coxo tem uma desvantagem específica em relação ao resto do mundo, mas ele nunca se sente separado do resto do mundo. Ele se sente igual a todos, só que ele é manco. Assim, ele adotará um mecanismo de sobrevivência. Mas enquanto adota esse mecanismo de sobrevivência, ele ainda se sente bem consigo mesmo. Ele realmente não está em uma situação boa, mas ele se sente bem. Ele sabe que basicamente ele está bem. A situação é o problema e não ele.
O homem que tem 2 pés e pode andar e correr, mas se sente coxo, tem um grande problema. Ele não sabe que se sente coxo. Mas se ele soubesse disso, ele não se sentiria mais coxo. A ilusão é oculta, nunca explícita. O homem se sente em desvantagem de alguma forma, mas não sabe qual é o caminho. Todos os seus padrões e reações vêm do passado oculto. Ilusão. O coxo. Um comportamento de coxo. Tem um filho e o filho adota o padrão de comportamento de um coxo, embora não seja coxo. Ele se sente em desvantagem, mas não sabe por quê. Ele segura em outras pessoas para apoio. Ele tem medos, obsessões e compulsões que ele não consegue entender. Ele tem um padrão estabelecido de reação sem a causa. Então, quando ele se sente em desvantagem, sem saber por quê, sentimentos severos de não estar bem vêm até ele. Ele se sente, embora não o saiba, como um coxo, sem ser coxo. Portanto, algo deve estar errado com ele, não com a situação. Ele se sente cada vez mais isolado do resto do mundo. O ego se sente em desvantagem, com perda de identidade, individualidade, segurança ou prestígio, mas não sabe por quê. Então, o ego tenta estabelecer exatamente a situação, de modo que possa justificar seus próprios sentimentos e condições sem justificativa. Então, tenta trazer a justificativa criando a própria situação. A situação criou o Estado. O Estado criou o padrão. O Estado criou o padrão de comportamento. O padrão de comportamento afetou o ego. E o ego criou a situação para que esse padrão de comportamento pudesse ser justificado. Portanto, forma-se um ciclo vicioso. Por mais que o ego tente criar a situação, ele não é totalmente capaz de fazê-lo. E assim os sentimentos sempre permanecem injustificados e desproporcionados. Além disso, em algum lugar, a pessoa sabe que ela criou a situação. Consciência do significado de seus medos, compulsões, obsessões, em função da situação que justifica tal comportamento, podem resultar em cura. Resumindo, uma situação em que um homem está em desvantagem cria uma postura, um padrão de comportamento e pensar, com certos medos, compulsões e obsessões. Isso ajuda o homem a sobreviver naquela situação. Passada a situação, o padrão de comportamento com suas obsessões e compulsões permanecerão. Assim, o homem tem a sensação de que, a menos que haja dessa maneira, sua sobrevivência estará ameaçada. A partir dessa ilusão, ele desenvolve seus sentimentos e compulsões, e isso é a doença. Aplica-se tanto ao corpo como à mente. A doença se prende ao ego
com muita facilidade. Por quê e qual é o efeito disso? O ego é aquela parte do homem que o fazem sentir-se individual ou separado. Dá-lhe um sentimento de identidade. É saudável porque também lhe dá motivação para fazer algo por conta própria e para progredir. Por exemplo, uma vaca está mastigada, sentada, quieta. Se você a chama por um ou outro nome, vaca inglesa ou vaca indiana, ou rei, rainha, vaca serva, essa vaca ruminará da mesma forma sem qualquer alteração. Ela simplesmente não se preocupa com sua separação, individualidade, nome ou identidade. E assim a vaca permanece a mesma por milhões de anos, sem construir casas ou armas nucleares. Este exemplo é para destacar o papel do ego no desenvolvimento do homem. Também lhe dá o desejo de proteger sua identidade. O faz valorizar seu nome ou identidade como mais importante do que sua própria vida. O homem está preparado para negligenciar sua saúde, até mesmo sua vida, pela proteção de sua identidade, nome ou ego. A identidade individual é ferozmente protegida. Países vão à guerra por isso e milhões morrerão. Minha religião, meu país, meu nome, minha família, estes podem tornar-se mais importantes do que a própria vida. Uma vez que entendemos isso, podemos ver que na doença há um padrão de compulsão e obsessão. Para sobreviver, um homem desenvolve medos e condições ou compulsões. Por exemplo, o homem que foi cercado por ladrões desenvolve uma compulsão para trancar suas portas à noite e desenvolve medo de ser roubado. Esse padrão persiste. Se seu dinheiro for roubado, ele ficará pobre e, portanto, não poderá comer. O desejo de sobrevivência cria cautela. Isso é comum a todos os seres, mas o maior estresse é o do ego. Se eu ficar pobre, o que acontecerá com meu nome e posição? O que os outros vão pensar de mim? Assim, a questão do ego torna-se igualmente ou mais importante, o que cria um estresse muito maior. Ele se sente cada vez mais desfavorecido, seu medo o fará se sentir cada vez mais separado, e isso tem a ver com seu ego. Os animais não têm esse problema do ego. E, portanto, a doença os afeta apenas no nível da sobrevivência. Será apenas o estresse de sobrevivência. Um animal não desenvolverá o sentimento. Por exemplo, vou perder minha posição, porque sou perseguido e, portanto, estou em desvantagem especial. Ele só vai sentir o seguinte: estou sendo perseguido. O que vai acontecer comigo? Muito mais está envolvido nos humanos, porque esses medos colocam o homem em uma desvantagem especial em comparação com outras pessoas. Seu ego é facilmente excitado.
Isso ocorre porque seu ego está sempre tentando acompanhar os outros. Sua individualidade e identidade são importantes. O sentimento é: eu não sou tão bom quanto as outras pessoas. Eu não estou bem, a menos que eu faça isso ou aquilo. E eu tenho que estar bem, porque meu ego está envolvido. Portanto, os humanos têm muito mais estados de doença do que os animais. Pois as situações a que os animais são expostas são menos variadas e estressantes. Elas têm a ver apenas com a sua sobrevivência. Em um animal, é como sobreviver em uma situação. Mas em um ser humano, como manter o ego se torna muito mais importante. Por exemplo, uma mulher na casa dos seus sogros está sendo insultada. Mas ela está segura o suficiente. Ela está recebendo comida. Então a sobrevivência não é a questão, e sim o ego. Sua importância, seu nome, sua identidade são importantes. E isso cria problemas para ela. Alguns de nossos problemas são problemas de ego. Outros são problemas de sobrevivência. Mas muitos envolvem ambos. Então, Clarissa, o que é que podemos concluir a partir deste vídeo? Concluímos que o ego de um homem faz com que ele se sinta individual, mas não especial. Ele tem uma identidade e um nome, mas ele não está acima ou abaixo dos demais. Ele está bem. Ele se sente igual aos outros e basicamente bem consigo mesmo. Isso é saúde. A saúde é afetada por uma ilusão que cria a separação. Ele não se sente bem, em uma desvantagem, e deve preencher as condições para se sentir em pé de igualdade com os outros. Resumindo, vimos então, o que nós vimos até agora? Nós vimos que a doença é uma ilusão. E o ego é também uma ilusão, mesmo na saúde. Assim podemos dizer que o ego é uma ilusão saudável. Isso é saudável porque mantém o homem progredindo. Mas na realidade, o ego faz parte do mecanismo de sobrevivência à espécie humana. Nos humanos estão presentes sua própria sobrevivência e seu ego. Mas o ego faz parte do desejo para a sobrevivência de toda a espécie. Faz a espécie sobreviver. Ego, mente, sexualidade, o instinto de sobrevivência são todos mecanismos embutidos em um ser humano para a sobrevivência da espécie. E essa sobrevivência é parte do plano do universo. Portanto, temos duas identidades. Uma, o humano com uma individualidade, ou o ego. E a segunda, nossa identidade mais profunda, como o espírito, ou consciência, ou energia, que vibra com a energia do universo inteiro. Neste segundo nível, o ego é uma ilusão. E no primeiro nível, a doença é uma ilusão. No nível em que o ego é uma ilusão, isso não tem a ver com saúde,
mas com espiritualidade. Ser saudável não precisa ser espiritual. Pode e deve ter um ego. O ego não é uma parte doentia de nós. Assim como transcendemos a doença através da consciência, a ilusão do ego também pode ser transcendida pelo conhecimento. A diferença entre esses tipos de consciência é que, no primeiro caso, vê a doença como uma ilusão, a própria mente pode ser usada para criar a consciência. Enquanto no segundo caso, ou seja, para ver que o próprio ego é uma ilusão, consciência espiritual, a própria mente tem que transcender e a consciência tem que se tornar consciente de si mesma, consciente dessa ilusão. Portanto, qual a conclusão chegamos através deste fantástico vídeo? Concluímos que a doença é uma ilusão. Se você cura a doença, você tem saúde. Na saúde, há o ego. O ego é uma ilusão. O corpo é uma ilusão. O senso de identidade é uma ilusão. Transcenda isso e você alcançará o mais alto nível da espiritualidade. Qual a missão do médico? A missão do médico é restaurar a saúde do doente, ou seja, curar. Basta entender que há uma diferença entre a consciência espiritual e a consciência da própria doença. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se inscreva no canal, aperte o botão de joinha e até o próximo